Amém? Estava orando ao Senhor para compartilhar uma palavra com você nessa noite. E todas as vezes que você vai fazer uma coisa pela primeira vez, você precisa meditar, você precisa buscar a direção de Deus. Porque Deus, Ele é um Deus de marcos, é um Deus de tempos, é um Deus de estações. E todos os primeiros passos que você vai dar em direção a algo, você precisa ter uma palavra de fé que vai ser o que vai te sustentar ao longo da sua caminhada cristã. Quando você, jovem, for casar, você precisa buscar uma direção de Deus. Quem é a pessoa que Deus tem para você? Deus vai te dar a direção correta. Quando você for trabalhar, for para o primeiro emprego, você deve orar a Deus para saber qual é a porta que Deus está abrindo para você. Ah, pastor, mas emprego é emprego, onde abriu eu estou caindo para dentro. Não. Não se esqueça que o diabo também abre portas. E você precisa estar atento qual que é a porta de Deus. Não se esqueça, Deus sempre vai te conduzir pelo melhor caminho. O caminho de Deus é perfeito. E a palavra do Senhor é poder. Então nós precisamos estar conectados. Por isso eu quero dizer que você é alguém espiritual. Hoje é o primeiro culto nesse prédio. Não, pastor, a gente já estava aqui antes. Não, nós estamos zerando o marcador. Hoje nós estamos começando um novo tempo. E o título da mensagem que eu quero compartilhar com você, que você vai compartilhar na célula essa semana, que vocês vão ruminar na quarta-feira e no sábado, é Uma Nova Temporada. Queria que você olhasse para esse irmão que está do seu lado e fale para ele assim: você está preparado para uma nova temporada? Por que uma nova temporada? Tempos de novos começos. Deus quer nos levar a crescer. O que é esse crescer de Deus? Crescer em todas as áreas da nossa vida. Você não pode ficar estagnado num processo em que Deus quer te levar a avançar. Por isso eu creio muito, por incrível que pareça, que chegou o nosso tempo nessa cidade. Há algumas semanas atrás, um pastor, amigo meu, me mandou uma mensagem, falou: Juan, eu tenho uma palavra de Deus para liberar sobre a tua vida. Eu falei: amém, eu quero te ouvir. Ele falou: tu está preparado para o que vai acontecer com a tua igreja nos próximos meses? Eu falei: eu estou no meio de um furacão, eu não estou te entendendo. Como assim? Ele falou assim: eu sinto muito forte no meu espírito de te falar que vai acontecer um grande mover na igreja Videira de Canoas. Eu falei: tu sabe o que está acontecendo aqui? Ele falou: sei, e não precisa me falar nada. Eu confio em ti e acredito em ti. Eu falei: amém. Ele falou assim: uma coisa eu quero te falar. Sabe o que é a graça de Deus? A graça é quando alguém olha para você, você não merece, e Deus faz algo extraordinário na sua vida. Ele falou: exatamente isso que Deus vai fazer na tua vida. A graça é Deus dando tudo para quem não merece nada. Você está preparado? Eu falei: vou ser sincero, eu não estou. Ele falou: pois é, mais um motivo que Deus vai fazer. Eu quero dizer para você hoje, eu quero compartilhar. Essa palavra não é para mim somente. Essa palavra é para nós, como igreja. Ele falou assim, e eu quero encerrar isso aqui te dando outra palavra. Esqueça das coisas que passaram. Pare de falar das coisas antigas. E vá adiante. Prossiga para o alvo. Lembre qual foi a palavra que Deus te deu. Permaneça sobre ela e vá em frente. Todos aqueles que Deus te deu, nenhum deles vai se perder. Aquela palavra motivou meu coração, era tudo que eu precisava naquele dia. E hoje, nesse primeiro culto aqui, eu quis compartilhar com você. Porque essa palavra é para nós, você faz parte disso. Se você está aqui me ouvindo hoje, está passando online? Ou você está me ouvindo aí pela internet? Mesmo que seja de curioso, que eu sei que tem uns curiosos aí me assistindo. Essa palavra é para você também. É chegado um novo tempo sobre nós, uma nova temporada. Chegou o nosso tempo de avançar. Quantos serem, diga amém. Porque se você faz parte disso, você está aliançado, você está embarcado nesse barco. E se esse barco de alguma forma estava andando em marcha tartaruga,
Eu trabalhava numa fábrica de trator. Então tem a lebre e tem a tartaruga, que é as marchas do trator. Tartaruga você já sabe. É devagarinho. Quero dizer para você que a lebre agora, nós estamos na marcha da lebre. E a lebre corre. É chegado um tempo sobre nós. Eu creio muito nisso, eu creio na palavra de Deus. Não decida olhar para circunstâncias. Circunstâncias são só circunstâncias. Mas a palavra de Deus é a verdade absoluta sobre nós. Então chegou um tempo, lá em Eclesiastes capítulo 3, se você puder abrir a sua Bíblia, Eclesiastes capítulo 3, do versículo 1 ao 8. Eclesiastes capítulo 3. A palavra de Deus diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. Há tempo de plantar e há tempo de arrancar o que se plantou. Há tempo de matar e há tempo de curar. Há tempo de derrubar e há tempo de edificar. Há tempo de chorar e há tempo de rir. Há tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Há tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. A palavra de Deus em Eclesiastes capítulo 3, ela fala sobre o tempo. Tudo na terra tem um tempo estabelecido. É importante que você saber que a Bíblia, no original, você vai encontrar três linguagens. Você vai encontrar o grego, o hebraico e o aramaico. O Velho Testamento, o original é hebraico e aramaico. O Novo Testamento é o grego. A Bíblia que você lê, ela é em português. Mas se você tiver uma Bíblia chamada Oliver Tree, essa Bíblia, ela tem a tradução original. Quando você clica em cima da palavra, ela tem uma concordância chamada concordância Strongs. E ela vai mostrar o original da palavra, o que realmente significa aquilo que você está lendo. E quando você faz isso com a palavra tempo, ela tem três significados. O primeiro significado da palavra tempo é cronos. Quando você ouve cronos, você lembra do quê? Cronômetro, que vem do quê? Do relógio. Então, cronos é o tempo dos homens. É o tempo do relógio, 1 minuto, 1 segundo, 1 hora. Esse é o tempo cronológico, o tempo dos homens. Tem um segundo significado para tempo, que é o kairos. Fala comigo, kairos. Que é o tempo de Deus. O tempo de Deus é diferente do tempo dos homens. Por quê? Porque para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos pode ser como um dia. É um tempo completamente diferente, que sai do escopo natural, porque Deus está fora do tempo. Deus está fora do tempo, Ele é o Senhor do tempo. Então, Cronos, o tempo dos homens. Kairos, o tempo de Deus. E o terceiro, pastor, se chama Orraios. O tempo Orraios é quando o Kairos é o tempo de quem? De Deus. Quando o tempo Kairos de Deus invade o Cronos é o tempo de quem? Dos homens. Acontece uma explosão. E acontece o Orraios. O Orraios eu posso traduzir pelo de repente de Deus. O de repente de Deus é o Orraios. É quando algo acontece de forma sobrenatural. Existe um tempo em que nós estamos pregando o evangelho nessa cidade, Cronos. Existe um tempo que Deus usa como propriedade para salvar pessoas. Olha só, Kairos.
E existe um momento que acontece uma explosão de salvação. Quando aquela semente que foi lançada, ela começa a gerar frutos de forma sobrenatural. Por que eu chamo de repente de Deus? Porque estavam 120 reunidos em Atos 2. Fazendo o quê? Isso é muito importante se perguntar. Eles estavam aguardando a promessa de quem? De Jesus. E essa promessa de Jesus era que o Espírito Santo viria, eles receberiam poder para quê? Para ser testemunha, para falar da parte do Senhor. Ouça, você consegue falar da parte do Senhor? Não é somente estudando a Bíblia, mas é sendo cheio do Espírito Santo. É uma mistura. Você tem comunhão com o Espírito e com a palavra. Muitos jovens não vão entender o que eu vou falar aqui, mas talvez os mais experientes vão entender. Tinha uma série, na minha época a série se chamava MacGyver. Alguém lembra do MacGyver? Profissão Perigo. O cara, eles trancavam o cara num cofre forte, e ele descobriu um clips no bolso dele. E com clips ele fazia uma chave e abria o cofre para sair. Ele juntava duas massinhas, uma verde e uma vermelha, quem lembra? Ele juntava essas massinhas, colocava na porta e pum, explodia a porta e abria. Essas duas massinhas eu quero usar como exemplo aqui hoje nessa noite. É quando o Kairos invade o Cronos. Mas o que é isso, pastor? Quando você deixa o dono do tempo assumir o seu tempo. Quando você deixa o dono do tempo, quando você diz para o dono do tempo, o meu tempo é seu. Aí o raio se manifesta. Eles estão lá, os 120, esperando a promessa se cumprir, porque Jesus havia falado. Mas de repente, guarde bem essa palavra, veio um som, como de um vento. Veio o quê? Um som. Abre parênteses. Você já viu pessoas falando? Para que esses crentes gritam tanto? É uma gritaria. Deus não é surdo. Deus é o Deus do som. Crente cheio da glória de Deus faz barulho. Você já viu um torcedor fanático? Não está muito bom para falar de jogo hoje, né, Giovanni Brojoskovski? Não está muito bom para falar de jogo hoje. Mas você vai ver a loucurada que os torcedores faz pelo time de futebol. Ninguém fala desse povo. Mas dos crentes gritando, todo mundo fala. Para que gritar se Deus não é surdo? Porque a intensidade de quem é apaixonado é alta. Por isso que quando o Espírito veio, a primeira coisa que se ouviu foi um som. Como de um vento. Não tinha vento, mas foi um som. Eles estavam aguardando e, de repente, aqueles 120 se tornaram quase 3.000. O que eu estou querendo dizer para você nessa noite? O tempo de Deus é um tempo perfeito. De repente, Deus pode mudar a sua história. De repente, nessa noite, você veio num culto, você podia ter ficado em casa. Mas você veio. De repente, essa palavra entra no seu coração. E de repente, ela germina. E de repente, você entrou aqui com muitos problemas. E o que você não sabe é que enquanto você está aqui me ouvindo, Deus está trabalhando em seu favor. Deus está trabalhando para remover as aflições do seu coração. E às vezes tem pessoas lá fora, que é a sua preocupação, talvez seja um filho, talvez seja um pai, talvez seja uma mãe, em que Deus está trabalhando enquanto você adora, enquanto você busca Ele, e Ele está trabalhando no seu tempo. E aí você vem para um culto, você vai para casa, de repente você recebe uma notícia: ó, o fulano foi curado, ó, o fulano não apareceu, ó, o fulano estava no hospital, ganhou alta. Aí você fala: por que será que aconteceu isso? Porque Deus entrou no tempo. E Ele assumiu o tempo. E de repente aquilo que parecia impossível, um diagnóstico de um câncer, e o câncer desaparece. Porque Deus é o Deus do tempo e das estações. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Então, todos nós vamos passar por dias difíceis. Por quê, pastor? Porque nós estamos no mundo mau. Você concorda que esse mundo é mau? Você vive no mesmo mundo que eu? Só que agora
nós somos peregrinos em terra estranha. Esse mundo não é o nosso lugar. Nós não somos daqui. Lembra como eu comecei essa palavra hoje? Falando para você que você é espiritual. Se você é espiritual, você não faz parte de um mundo natural. Você faz parte de um mundo espiritual. Você faz parte de um lugar celeste. Haverá um dia que o nosso rei, que não está nessa terra, virá para nos buscar. E aí sim, ele vai estabelecer o seu reino de paz, de amor e de justiça. Serão dias extraordinários. Mas até que esse dia chegue, nós precisamos permanecer onde Deus nos colocou. Fala assim comigo: eu vou permanecer onde Deus me colocou. Só que esse mundo e as coisas desse mundo que são naturais, explicam as espirituais. Então, haverá dias na sua vida que serão dias de primavera. Nós temos 4 estações. A primavera é a estação das flores. É uma estação bonita, colorida. Os pássaros cantam. As flores aparecem. Aponta para os dias bons. Haverá dias bons na nossa vida. Dias de tranquilidade. Mas nós teremos dias de inverno. Nós teremos dias de outono. Outono é uma estação que as folhas caem das árvores. E até parece que algumas árvores vão morrer. Até que a primavera chegue de novo. E elas brotam. Eu quero dizer para você, ainda que você esteja no outono, você não vai morrer. Porque o autor da vida é a raiz que te sustenta. O autor da vida é aquele que é o alicerce da sua casa. É ele quem te sustenta. Então depois do inverno, sempre vai vir a primavera. Depois de uma noite escura, eu gosto dessa canção, vem o amanhecer. Não existe noite mais escura que consiga resistir ao amanhecer. Quando amanhece, a escuridão retrocede. Não importa se você está vivendo o dia mais escuro da sua vida, aquele que é o sol da justiça, ele brilha sobre você para te trazer um amanhecer de esperança, de paz, de alegria. Depois da sequidão, sempre virá chuva. Estávamos aí nos dias de calor, ainda está um pouquinho. E aí veio uma chuva, estava precisando de chuva. Eu vi hoje alguém reclamando da chuva, eu falei, não reclame. Nós estávamos precisando. Havia necessidade de chuva. Porque depois da sequidão, sempre vem chuva. Coisas naturais explicam as espirituais. Pastor, estou passando por uma sequidão, uma escassez. Não vai ser sempre assim. A chuva virá. E vai encharcar os seus celeiros. Você vai experimentar de favor de Deus. Assim é o trilhar e o caminho no tempo dos filhos de Deus. Porque com tudo Deus nos ensina. Deus nos conduz. Depois de uma grande tempestade, você já passou por um temporal? Quantos já passaram por um temporal aí? Vento forte, rajadas, relâmpagos, trovões, chuva. Muitas pessoas ficam com medo, desesperado. É normal, o ser humano pode ter medo, sim, é um sentimento. Você não deve ser dominado pelo medo, mas às vezes dá medo de algumas coisas. Então vem uma tormenta forte. Lembra qual a pergunta que eu fiz para você? Quantos aqui já passaram por uma tormenta? Passaram. Tormenta não é para a vida inteira, elas passam. Mas no momento que você está numa tormenta, parece que não vai passar. 1 minuto parece 1 hora, é ou não é? Eu não sei como é que foi a sua infância, mas a mãe colocava nós embaixo da mesa. Alguém já foi para baixo da mesa? Eu não sei o que tem a mesa de especial, mas a mãe fazia isso. Começava o vento, batia o telhado, ela botava os filhos, tudo parecia uma galinha com os pintinhos, e colocava tudo embaixo da mesa, ficava aqui, vamos ficar aqui protegido. E eu cresci com essa cabeça. Depois que eu tive meus filhos, deu um temporal, eu fiz isso também, coloquei isso para baixo da mesa. Porque, eu não sei, ela foi ensinada assim, talvez pela mãe. Aí um dia eu perguntei para ela, mãe, por que a senhora faz isso? Ela falou, porque a mesa é um negócio seguro, se cai o telhado, pelo menos nós estamos embaixo aqui, alguma coisa não acontece conosco. Eu olhei para os pés da mesa e falei, será que essa mesa aguenta o telhado? Mas tudo bem, a gente cresceu nesse, mas era uma maneira de proteger. E quando a gente estava embaixo daquela mesa e via o vento, e algumas telhas até voarem do nosso telhado, o coração acelerava, o medo
E nós achávamos que ia morrer. Mas de repente, o vento passava. E quando o vento, nós já estava brincando, tomando banho de chuva. E o medo passou e a tormenta passou. Assim é na nossa vida também. Dia de tormenta nós ficamos com medo, ansioso, preocupado. Mas eu quero dizer, se você está no meio da tormenta, ela vai passar. Essa tormenta vai passar. Ninguém vive num temporal. Porque depois da tempestade vem a bonança. Então, se você está na tempestade, eu tenho uma boa notícia para te dar. A tempestade é sinal que a bonança vai chegar. É como se fosse um aviso. Segura firme, não desiste, não volta atrás. A bonança está chegando sobre a sua vida. E depois de um período de grande aflição, a bênção de Deus vem sobre a sua vida. Sempre depois de um período, porque é Deus de tempos e estações. Nós precisamos conhecer o tempo de Deus. Agora você entendeu? Eu li aqui 8 versículos para você, de Eclesiastes 3. E nenhum deles disse que há tempo de desistir. Nenhum deles disse que há tempo de voltar atrás. Não. Há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de tudo, mas não há tempo para desistir. Por quê? Desistir não é uma opção. Aquele que colocou a mão no arado, a palavra de Deus diz que não deve olhar para trás. Paulo diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e prosseguindo para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo. Por que ele estava pensando no alvo? No prêmio da soberana vocação de Deus, na qual o Senhor prometeu para todos aqueles que permanecerem até o fim. Há uma promessa do Senhor, então não há opção de parar. Pastor, mas eu confesso que eu estou desanimado, cansado, e todo dia eu penso em parar. Quero dizer para você, a chave para você viver uma nova temporada está no que você está fazendo nessa. O que você está fazendo agora vai definir a sua próxima temporada. Muitos diante da dificuldade desistem. Estão sempre recomeçando. São vários recomeços. E nunca chega na conclusão. Por quê? Chega na dificuldade. Chega no tempo difícil, para, desiste, volta atrás. Não desista, prossiga para o alvo. Ah, pastor, eu quero jogar a toalha, estou cansado. Você já viu luta de boxe? Quem já viu luta de boxe? Vou melhorar, boxe é mais antigo, né? Tem muita gente nova. UFC. Quantos já ouviram luta de UFC? Já viram luta de UFC? Eu sei que muitos estão levando e falam assim, olha, pastor, é pecado, né? Nós somos crentes, não assiste. Se você não assiste, eu gosto de assistir. Tem muito crente lá no UFC, ó. É um esporte. Não tem nada de pecado. Então o que acontece? Tem um técnico, é ou não é? Tem um juiz, tem uns 2 lutadores, tem um técnico. O técnico está lá dando instrução, e normalmente, chega uma hora, eu me imaginei já lutando, assistindo a luta. Vendo o negócio, eu cairia no primeiro. Mas não porque eu ia me acertar o soco. Quando ele viesse, eu ia cair, eu ia desmaiar. Não encararia uma luta dessa de jeito nenhum. Eu não nasci para isso. Nasci para pregar o evangelho. Mas é uma luta agressiva. E os caras dão um soco e tem gente que vai até o último round e não cai. Mas eu imagino que alguns até querem desistir. Até querem desistir. Mas não consegue, porque chega o intervalo, ele vai para onde? Para o técnico. O que o técnico tem? Água e uma toalha. Ele dá água e seca o suor do cara e vai lá e vai de novo. E chega uma hora que o cara está afim de largar a toalha. Por que ele não larga? Porque a toalha não está na mão dele. Está na mão do técnico. Eu quero dizer, você tem um técnico. O nome dele é Jesus. Eu quero desistir. A toalha não está na sua mão. É Ele que define o final da luta. Eu tenho uma boa notícia para dizer para você. Você já venceu essa luta. Porque lá na cruz do Calvário, Ele venceu a luta no seu lugar. Você não precisa temer, porque a luta já foi comprada. Na cruz do Calvário, Ele te deu a vitória. Fala assim comigo, desistir não é uma opção. Então Deus quer nos levar a um estilo de vida de mudança. Se desistir não é opção, eu preciso me permitir ser transformado de glória em glória. Há 9 anos eu estou aqui nessa cidade, vai fazer 10. Se tem uma coisa que eu ensino a vida inteira é isso. Todos
nós, eu, você, vamos errar, sim ou não? Nós vamos errar. Por que você acha que Jesus morreu numa cruz? Para que você seja o segundo Jesus? Não, só existe um Jesus. Ele morreu por todos nós. Ele pagou uma dívida de 10 mil com 10 milhões. Porque ele sabia a quantidade de vezes que eu e você ia errar. Mas ele pagou o preço por nós. Para quê, pastor? Para que nós não venhamos a desistir desse caminho. Uma vez que ele te inseriu, ele vai transformar você. Ele vai mudar a trajetória da sua vida. Mas, preste atenção, você não pode cair nos mesmos erros. Errar é humano, é tudo que nós sabemos fazer. Permanecer no erro é burrice. Não permaneça no erro. Foi Albert Einstein que disse: loucura é pensar fazer sempre o mesmo e esperar resultados diferentes. Não, você precisa mudar. Rotinas, por exemplo. Domingo é dia de culto, sim ou não? Então você vem para se alimentar, isso é uma mudança de rotina, isso vai alterar a sua vida. Quando você recebe um alimento espiritual, essa semana, a sua semana já não vai ser mais a mesma. Porque hoje, no primeiro dia da semana, você está consagrando ele ao Senhor. Então coisas vão acontecer na sua vida concernente ao que você veio buscar hoje. Porque você separou um tempo. Isso é mudança de agenda. Quarta-feira você está na célula. Agenda mudada. Coisas diferentes vão começar a acontecer. Se você quiser viver uma vida diferente, você precisa fazer coisas diferentes. Você quer experimentar o que você nunca experimentou? Faça o que você nunca fez. Ah, pastor, então eu tenho que fazer? Não, isso mais envolve fé. Você só tem que estar na posição da bênção. Aqui hoje, você está sentado aqui. Você está na posição da bênção. Porque essa é a reunião dos santos. E aonde o povo de Deus reúne, a bênção é liberada. Há uma bênção específica para aqueles que congregam, que são envolvidos na comunidade dos santos. O obreiro Jonas falou aqui: olha, os irmãos vêm aqui e trabalham a semana inteira. É bênção, verdade. Esse povo aqui, para me aturar, eles já vão herdar o reino. Porque assim, é difícil lidar comigo. Mas esses irmãos são uma bênção. Só que por trás dele tem outros irmãos. Tem irmãos que não vêm aqui, mas são os que pagam, os que enviam os dízimos, as ofertas, para poder comprar, arrumar. Então cada um tem um papel específico, você está me entendendo? Existem pessoas aqui que eles vêm para tudo. Existem aqui alguns que vêm para o trabalho. Existem outros que falam: eu não posso ir aí, mas eu vou mandar recursos para ajudar. E todos esses estão fazendo cada um segundo o seu dom. Segundo o seu dom. E todos são importantes, porque qual o exército que vai para a guerra e alguém não fica para mandar mantimento, para mandar armamento, para mandar munição? É ou não é? Outros para buscar os feridos e tratá-los. Então o exército, ele tem várias pessoas que fazem várias coisas diferentes. E todos eles fazem parte do mesmo exército. Eu quero dizer para você, você faz parte de um exército em que o general se chama Jesus Cristo. E ele comissionou, ele alistou você para uma batalha que ele já venceu. Quantos estão entendendo? Diga amém. Nós não podemos mudar os ventos que vêm contra nós. Lembre-se, nós vivemos num mundo corrompido, caído. E nós vamos enfrentar ventos fortes contra nós. Eu tenho duas decisões a fazer: sentar numa cadeira e ficar chorando, dizendo: ó céus, ó vida, isso não vai dar certo. Ou eu posso pegar o meu barco e direcionar a minha vela a favor do vento. E esse vento, em vez de me derrubar, vai me levar mais longe. Você entendeu? Você já viu um barco à vela? Você já viu os velejadores? Eles endireitam. Está vindo a tempestade. Uma tempestade pode virar um barco, sim ou não? Mas se ele botar a vela na direção contrária ao vento, o vento vai empurrar a vela e o barco dele vai acelerar. Eu quero dizer, dia de tempestade é dia em que você pode ter uma oportunidade de ir mais rápido, de alcançar objetivos mais rápido. Agora você precisa entender, você escolhe, ou senta e fica reclamando, ou se posiciona a sua vela na direção correta. E Deus vai te levar mais longe. Esse é o meu desejo nesses dias, que o vento do Senhor e a sabedoria dos céus possam te levar mais longe. Que você possa ter ideias, que você possa ter lampejos do céu,
que vão te levar mais longe, que vão te levar a ter uma sabedoria maior, a ter graça e favor de Deus sobre a sua vida, e você possa ser um testemunho de Deus nessa geração. Mas Deus, Ele é um Deus de preparo. Deus, Ele quer preparar você para um novo tempo. Nessa semana, hoje, nesse culto, nós vamos começar um projeto chamado Célula Forte. Quantos fazem parte de uma célula aqui? Levante a sua mão. Nós vamos startar hoje um projeto chamado Célula Forte. E esse projeto, ele envolve o tempo da oportunidade de Deus para as nossas células. Nós cremos na videira que cada membro da igreja é um ministro, um sacerdote. O que é isso, pastor? Ministro, sacerdote. Todos podem ser usados por Deus. Você não precisa ter um título de pastor, um título de líder. Não. O tempo para você ser usado é o tempo de ter nascido de novo. Quantos creram em Jesus aqui já? Então, se você creu em Jesus, você nasceu de novo. Se você não creu, ainda vai ter oportunidade hoje. Hoje eu vou orar por salvação. E aí o que acontece? Quando você nasce de novo, o Espírito de Deus vai para dentro de você. E você já tem a habilidade para ser usado por Deus. Porque o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, passa a habitar em você. E aí você pode ser boca de Deus. Agora, perceber os tempos é ter sabedoria. E onde está o Espírito da sabedoria? Está dentro de você. Porque a Bíblia diz que o sábio, ele conhece o tempo e o modo. O que isso quer dizer, pastor? Ele conhece o tempo de agir e como agir. Ele conhece o tempo e o modo. Quem? O sábio. Quem é o sábio? Os filhos de Deus. Há sabedoria no povo de Deus. Deus, Ele quer ativar em você a sabedoria dos céus para você ser um sniper. Quando você fala não da parte da terra, você fala da parte dos céus. Você declara a vida e a vida passa para dentro do lugar onde você fala. Porque a vida de Deus está dentro de você. Quando estamos entendendo, diga amém. E quem é sábio, sabe plantar. Aqui em Eclesiastes diz que há tempo de plantar e há tempo de colher. É interessante que o tempo de plantar vem primeiro. Por quê? Porque precisa plantar para colher. Pastor, eu quero colher muitas vidas para Jesus. O que você acha que tem que plantar para colher vidas? Pense um pouquinho. Cada semente gera segundo a sua espécie. Se você planta uma semente de laranja, não espere colher um limão. Você vai colher uma laranja. Se você quer colher vidas para o reino de Deus, você só precisa plantar uma coisa: a sua vida. Você precisa ser aquele que se coloca na brecha para ser usado por Deus. Ah, pastor, o senhor está falando isso porque é normal, todo crente deve querer isso. Deveria, mas não são todos que fazem. Quando você gera a paixão por ver vidas transformadas, eu sinto isso. É chegado um tempo da nossa igreja local se tornar apaixonada por vidas. Sabe, tem gente que tem paixão por muitas coisas. Eu já fui apaixonado por futebol, já fui apaixonado por jogo. Mas um dia, Deus colocou uma paixão: ver famílias sendo transformadas. Não fui eu que coloquei, foi Deus. E aí qual que vai ser o resultado dessa paixão? Você vai ver isso. Hoje eu posso ver muitas vidas transformadas porque um dia Deus colocou essa paixão no meu coração. Mas o que eu percebo nesses dias é que Deus vai multiplicar isso na nossa igreja. Sabe o que é paixão? É saber que tem pessoas agora que estão afundadas na bebida. Porque a bebida é a única alegria que a pessoa tem. Agora nós cristãos não precisamos de bebida. Nós nos embriagamos com o Espírito Santo. Mas outrora nós não sabíamos disso. E aí muitos de nós viviam bebendo. Eu não estou falando do mérito de beber, pecado ou não. Eu estou falando o que você é apaixonado, sua vida vai para essa direção. E aí vocês vão dizer, sabe o quê?
Você é louco. Você está deixando de viver para que os outros vivam bem. Quando essa frase chegar até a sua casa, saiba, você está vivendo o propósito de Deus. Porque Jesus, Ele desceu do céu. No começo dessa semana, Deus falou muito forte comigo no meu carro. Eu não tenho segredos com Deus, eu falo tudo com Ele. E eu falei assim: Senhor, parece que nós estamos descendo, parece que nós estamos retrocedendo. E Ele falou algo muito forte ao meu coração. Ele falou assim: houve um dia em que eu tive que descer. É uma humilhação para um Deus se tornar homem. Parece um retrocesso. Deus vir na terra como Jesus é uma baita humilhação. Ele falou assim: não parou por aí. Eu desci ainda mais fundo. Jesus foi ao inferno. Mas eu só fui pegar impulso. Você sabe qual foi o impulso de Jesus? Ele foi no inferno para pisar na cabeça do diabo. E o impulso dele para a grande subida do Filho de Deus foi a cabeça de Satanás. E quando ele achou que já tinha chegado no fundo do fundo, ele sobe, ele ressuscita. E a minha Bíblia e a sua Bíblia diz que ele está sentado no mais alto e sublime trono. E o Senhor falou comigo: você acha que desceu? Tudo que você consegue fazer é descer, mas o meu poder te faz subir. Eu tive que parar o meu carro. Comecei a chorar, não conseguia, eu estava sozinho, só eu e ele no carro. Fui fazer as compras aqui para o prédio. Falei: mas como? Deus, você não explica as coisas de Deus, você só vive elas. Por isso que eu estou dizendo para você: se você acha que, pastor, fizeram tal coisa para mim, eu tive que sair do lugar onde eu estava. Deus está te promovendo. Estão fazendo tal coisa para mim, parece que eu estou retrocedendo. Ei, se você é filho de Deus, você não está retrocedendo, você está pegando impulso para ir mais longe. Mais longe. Achou, né? Essa hora vai chegar, não é hoje. Você vai mais longe. Quando você achar que você está indo para trás. Eu lembro de um empresário que chegou aqui quebrado. Ele falou: pastor, o que é que eu faço? Eu falei: se humilha. Diminui o custo de vida. Anda para trás. Vende alguma coisa. Mas aí eu vou diminui. Vai parecer que eu estou retrocedendo. Eu falei: esse é um impulso de Deus para te levar mais longe. Ele já chegou num lugar longe, mas não é o que Deus tem ainda. Ele vai mais longe ainda. Porque Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Mas o tempo é dEle. O tempo é dEle. E eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que plantar. Eu não estou falando de dinheiro, por favor. Plantar é mais do que dinheiro. É a vida. Importa que o grão de trigo caia na terra e morra. Porque se ele não morrer, vai ficar só. Mas o que é morrer? É claro que está falando de Jesus. Mas nós somos filhos de Deus. Nós somos irmãos de Jesus. E a nossa trajetória é igual. Todo dia eu sou convidado para morrer para mim mesmo. Tem coisas que para mim fazer é difícil demais, mas eu só faço porque Ele mandou. Porque quando nós seguimos o caminho no qual o Senhor nos deu, nós seremos bem-sucedidos. Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar. Não pare de plantar. Ouça, você faz parte de um povo cheio de ousadia do Espírito. Você não é um covarde, amém?
Os covardes, eles nunca começam nada. Os covardes, eles nunca saem da zona de conforto. Mas os valentes, eles sempre vão além. Além do que podem, além do que são capazes. Eu quero dizer para você, você não conhece a capacidade que está dentro de você. Eu acabei de dizer há poucos minutos atrás, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos está dentro de você. Eu pergunto, o que é impossível para quem tem o Espírito de Deus dentro de si? Nada. Por isso você pode se alegrar. Ah, pastor, mas não é a realidade do que eu estou vendo. Nós não andamos pelo que vemos, mas sim pelo que cremos. Nós podemos nos alegrar em meio às perdas. A alegria para nós não tem a ver com o que está ao nosso redor, mas sim por termos o nosso nome escrito no livro da vida. Essa é a nossa alegria, porque Jesus disse: eu vou preparar-vos um lugar, depois eu virei e vos levarei para mim mesmo. E sabe o que vai acontecer? Esse dia vai chegar. Vai ser um dia de muita alegria, porque nós vamos encontrar com aqueles entes queridos que já partiram para estar com o Senhor. Sabe, aqueles que já partiram, que já foram, eles estão lá, mas nós nos encontraremos com Ele. Ali nós vamos ver a viva esperança se materializar. As dores e o sofrimento para essa terra vai passar, porque haverá um dia de paz e graça. Para começar, vai ser 1000 anos com o reinado de Jesus. Eu queria hoje dizer para você, se você entendeu quem você é em Deus, você precisa hoje ter um posicionamento de fé diante de Deus. Tem situações na sua vida que você não quer mais viver? Posicione-se. Você não precisa nem fazer nada, você só precisa se posicionar. Você só precisa dizer: eu não aceito mais isso aqui na minha vida. Ah, eu estou vivendo por tempo de escassez, eu não aceito mais. Ah, pastor, às vezes ainda eu minto, eu não aceito mais isso na minha vida. Ah, pastor, às vezes eu tenho algo aqui, aí eu invisto muito tempo na internet, Facebook, e às vezes eu não leio a Bíblia, às vezes eu não busco de Deus. Posicionamento: eu não quero mais viver assim. Quando você posiciona, o Senhor move em seu favor. O que você precisa entender é que tem um Pai que trabalha em seu favor. Aos seus amados Ele dá enquanto dormem. Enquanto você descansa no Senhor, Ele trabalha em seu favor, porque a fé é confiar nele. Eu quero dizer, você é um milagre. E por fim, eu queria chamar os líderes de célula aqui na frente. Todos os líderes, você que está liderando uma célula, sobe aqui, por favor. Aleluia. Pode subir, por favor. Glória a Deus. Todos os líderes de célula, vem chegando para cá. Sei que o palco está pequeno agora, mas esse é o teste de qualidade, se ele foi bem feito. Glória a Deus. Tu que fez, ajudou a fazer, fica aqui no meio. Aleluia. Glória a Deus. Todos eles estão aqui? Amém? Glória a Deus. Esses irmãos são líderes da nossa igreja, estão liderando as células que nós temos aqui. Entrega um para cada um deles, por favor. Hoje nós vamos entregar uns kits aqui, que é o kit da célula forte. Quero dizer para você, esses irmãos que aqui estão, eles foram levantados por Deus para liderar células que você faz parte, ou que alguns de vocês vão começar a fazer se você está nos visitando. A partir de hoje, nós vamos estabelecer um tempo de ensino e treinamento para todas as pessoas da célula, de alguma forma serem usadas por Deus, serem treinadas, para você entender e compreender que você não é só mais um lá naquela reunião e nem aqui nessa igreja. Não, você é alguém que pode ser usado por Deus, e nós queremos ajudar, que você descubra o que Deus tem para a sua trajetória, no chamado dele para a sua vida. Eu falei que existe um tempo. Nessa nova temporada que nós vamos entrar, todos esses líderes
eles vão ser facilitadores e cooperadores para que você possa desenvolver o dom de Deus na sua vida. Algumas das nossas células já estão startando devagarinho esse projeto, mas hoje oficialmente nós estamos entrando nele. Nós vamos ter células fortes, por isso que o projeto se chama Célula Forte, porque nós vamos ter células fortes. O que é uma célula forte? Que todos funcionam. Às vezes você acha que você não é importante para o reino de Deus, mas você faz falta na célula. E você vai descobrir isso nesses dias. Por isso eu quero dizer para você, não falte a sua célula. Se você está nos visitando hoje, procure a pessoa que te convidou, vá fazer parte de uma célula. Nós queremos te ajudar a cumprir o propósito de Deus para a sua vida, nesse ano e em toda a sua vida. Outra coisa que eu queria dizer é que todos esses líderes que estão aqui, eles são peças fundamentais para essa igreja estar de pé hoje. Falei para eles numa reunião fechada, hoje vou falar publicamente. Eu jamais me esquecerei do que eles fizeram por mim, pela minha casa. Jamais. Enquanto eu viver nessa terra, eu não vou me esquecer. Dias de luta e dias de circunstâncias que se levantam, se define relacionamentos. Esses irmãos que fazem parte da liderança se posicionaram em tempo de guerra. Por isso eu quero declarar sobre a vida deles: liderança frutífera, famílias prósperas. Eles vão experimentar o melhor tempo da vida deles daqui para frente. Eu profetizo que essas células vão crescer e multiplicar. E com o mesmo coração que vocês tiveram até aqui, Deus vai dar discípulos para vocês, que são verdadeiros filhos na fé, que vão ter o mesmo coração, o mesmo encargo pela obra de Deus. Porque é com isso que nós nos preocupamos, com a obra de Deus. Eu queria que você estendesse as suas mãos para cá, você orasse por esses líderes e ao mesmo tempo profetizasse sobre as células. Vamos declarar que nós teremos um grande mover nas nossas células nesses dias. Pai, nós abençoamos esse projeto. Declaramos, Senhor, sobre cada uma destas células um tempo de frutificação, crescimento, avanço. Declaramos, Senhor, que essas células experimentarão, ó Deus, de crescimento, de avanço, em que cada membro entenderá o seu propósito e o seu chamado para viver o extraordinário do Senhor. Eu abençoo cada um desses líderes, declaro sobre eles a bênção do Senhor, o favor do Senhor. Em nome de Jesus eu declaro sobre eles, ó Deus, a sabedoria dos mais altos céus. Declaro sobre eles a graça, a condução do Espírito seja a marca registrada da sua liderança. Nós abençoamos eles e as suas famílias em nome de Jesus. Diga amém. Nós startamos hoje o projeto Célula Forte. Eu profetizo, nós só teremos células fortes nessa igreja. Células que avançam, células que geram filhos, células que se multiplicam, células que levantam novos líderes, novos anfitriões. Por fim, eu quero encerrar com um versículo que está lá em Gálatas capítulo 6, versículo 9. A palavra de Deus diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem. Repito, e não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo nós vamos colher, se não desfalecermos, se não pararmos, se não desistirmos, nós vamos colher. Eu quero dizer, você perseverou até aqui, você vai colher. É isso que essa palavra está dizendo. Não se canse, continue pregando o evangelho, continue estendendo a mão para o próximo, continue fazendo o bem, continue orando por aqueles até mesmo que te perseguem, abençoe a vida deles. Você vai ter colheita, é inevitável. Não sou eu que estou prometendo, é a palavra do Senhor que está prometendo. Amém? Eu queria fazer uma última coisa aqui nessa noite. Hoje, tem alguém aqui que gostaria de entregar a sua vida para Jesus? Você está aqui hoje nos visitando, você ouviu a palavra, algo queimou no seu coração, algo mexeu com você lá dentro. Eu quero dizer, é o Senhor que está falando com você hoje. Se você hoje quer entregar a sua vida para Jesus, apenas levante a sua mão aí no seu lugar. Se você quer fazer a oração para entregar a sua vida para Jesus, hoje você tem uma oportunidade de reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida.
pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus. Eu quero fazer uma oração junto com você. Não se preocupe, eu não vou te constranger, te chamar aqui em cima, nada disso. Eu só quero que você ore junto comigo. Há uma oração poderosa. E essa oração, ela tem poder de mudar a sua eternidade. A partir de hoje, nós vamos fazer todo o culto essa oração. Nós não podemos deixar que ninguém saia da nossa celebração sem ter a oportunidade de ter entregado sua vida para Jesus. Porque nós não temos controle da vida, nós não sabemos o que vai acontecer nos próximos 5 minutos. Mas nós precisamos ter a certeza para onde nós estamos indo. Então, se você quer entregar a sua vida para Jesus hoje, coloque a mão no seu coração, feche os seus olhos e repita essa oração comigo. Fala assim: Senhor Jesus, nessa noite eu reconheço que Tu és o meu Senhor e o meu Salvador. Perdoa os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida, porque a partir de hoje eu sou filho amado de Deus. Amém? Se você fez essa oração pela primeira vez, eu quero dizer, algo novo vai começar a acontecer na sua vida. Portas vão se abrir para você viver o que Deus tem para você viver. E a partir de hoje o propósito de Deus começa a ser startado na sua vida. Amém? Levante a sua mão, quero te abençoar. Eu declaro que o amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a sua vida. Eu profetizo que essa será a melhor semana da sua vida. Que boas notícias vão chegar até a sua casa. Sua família experimentará de coisas boas e você desfrutará do favor de Deus, em nome de Jesus. Diga amém. Diga glória a Deus. Aleluia. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Dê um abraço em pelo menos 3 irmãos. Declare uma semana de vitória. Estamos encerrados. Você que está conosco pelo nosso canal do YouTube, quero pedir para você se inscrever, compartilhar e enviar para o máximo de pessoas essa palavra. Que Deus te abençoe. Você possa ter uma semana cheia da bênção de Deus, em nome de Jesus. Ainda que a figueira não